Pessoal, temos aqui mais um review de um episódio da Casa do Dragão, né, dessa série maravilhosa, o terceiro episódio no caso. Assim, isso é muito pessoal, né, porque eu não sei vocês, mas eu estou gostando pra caramba desse início, tô conseguindo visualizar ali coisas que podem acontecer muito interessantes, todo aquele tipo de conflito que nós já conhecemos, né, da série anterior, pelo menos da série original dessa, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse episódio, destrinchar algumas coisas, e eu quero saber a opinião de todos vocês aqui embaixo nos comentários também, beleza? Vamos conversar, porque é sempre interessante conversar sobre as séries que nós falamos por aqui. Enfim, sem mais delongas, é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e vem comigo que hoje é dia de falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão. No caso, ACDD, né? O título desse episódio foi o segundo de seu nome, no caso dizendo ali sobre o Aegon II, que é o filho do Viserys que nasceu com a Alicent. Nós já vamos chegar lá, né? Mas antes eu queria falar dos acontecimentos iniciais ali com a triarquia, liderados pelo Draeher. Ele tava dando muita dor de cabeça ali pro Daemon e pro Corlys também. Bom, é muito importante saber que eles já estão lá há um tempo em Stepstone, lutando contra a triarquia e contra o Draeher, que é esse líder, no caso o Engorda Caranguejo. O episódio já começa brabo, né? Iniciando ali uma batalha com os dragões, enfim, isso que a gente quer ver nesse tipo de série, é óbvio. Tudo bem que foi um tempinho só, mas depois, lá mais pra frente, né, no final do episódio, as coisas começaram a desenvolver melhor em relação a batalhas. E eu já vou chegar lá. Bom, é muito importante a gente saber e entender que se passaram 3 anos desde o final do episódio anterior, beleza? Onde o Viserys decidiu casar com a Alicent e tentar trazer aí novos herdeiros, que inclusive ele conseguiu. O Aegon II nasceu, pra quem não se lembra, o Aegon I é o Conquistador, inclusive, né? É o Targaryen original, vamos dizer assim, ali em Westeros. E aí ele deu esse nome porque ele entende que o Aegon era um cara gigantesco, né? Muito forte, poderoso. E o menino veio aí. Inclusive, esse episódio passa no aniversário dele de 2 anos de idade. Por isso que se passaram ali 3 anos. Teve o casamento entre o Viserys e a Alicent. Eles consumaram ali o casamento, tiveram o bebê. Por isso, inclusive, é o nome do episódio, né? O segundo de seu nome. Lembrando também que a Alicent ainda tá grávida, né? De um segundo filho do Viserys. Esse episódio também já deixa estabelecido pra gente que a Alicent e a Rhaenyra não estão nos melhores dias, vamos dizer assim. Elas eram grandes amigas, isso foi apresentado pra gente nos 2 primeiros episódios, mas depois dos acontecimentos do final do segundo episódio, que a Alicent casaria com o pai da Rhaenyra, as coisas começaram a mudar, é claro. E aí, mesmo 3 anos depois, a Rhaenyra ainda tá bem deslocada de tudo, sabe? Não só da Alicent e do pai dela, mas de todo o reino, vamos dizer assim. Ela tem, na verdade, como um certo parceiro ali, uma certa amizade, o Criston Cole, que inclusive passou a maior parte do episódio junto com ela. Mas é bom a gente entender que os conflitos já se iniciaram em relação à casa num geral, né? A casa que eu falo é o reinado. Nós somos apresentados nesse episódio ao Jason Lannister. Olha só, um Lannister vindo por aqui, que inclusive quer a mão da Rhaenyra em casamento. Isso daqui ainda foi um ponto muito importante para esse episódio, né? Já que a politicagem ainda tá rolando solta ali, muita coisa acontecendo envolvendo a coroa, e é impressionante como nessa série a coroa se mistura com a parte familiar, né? Não tem como, a política se mistura com a família, o trabalho se mistura com a vida pessoal, e esse episódio deixou isso muito claro, principalmente com as brigas que aconteceram entre o Viserys e a filha dele, né, a Rhaenyra. Tudo ali na frente de todo mundo, um falando uma coisa na cara do outro, sabe, sem papas na língua. Então nós vemos toda essa mistura envolvendo esses elementos. Bom, nós vimos nesse episódio que pra comemorar o segundo aniversário do filho dele, né, do Viserys, eles queriam fazer uma caça, até porque um pessoal ali do reino teria avistado o Cervo Branco. E pra quem não sabe, o Cervo Branco era tipo um símbolo da realeza antes dos dragões surgirem, vamos dizer assim. Ou seja, ele é muito importante ali para aquele universo como um todo, e o próprio Otto Hightower, que é o Mão do Rei, meio que explicou como se fosse um aviso, né, pro Viserys. Olha só, o seu filho nasceu, o Cervo Branco apareceu, então com certeza você tem que nomear o seu filho como o futuro rei, como o herdeiro, né? A ideia dele é essa. Mas nós sabemos todas as intenções, né? A filha dele, a Alicent, é mãe dessa criança. Então, claro que ele quer que a família dele, a família Hightower, tenha um poder maior. Eu acho que isso ficou claro pra todo mundo. Mas vocês sabem que a galera dessa época aí é um pouco diferente, né? Então me vem o Otto Hightower e sugere que o Aegon case com a Rhaenyra, cara. Olha só que loucura. Pra quem não sabe, os Targaryen, né, tem um forte lance com esse negócio do incesto. Assim como nós acompanhamos com os Lannisters lá, com a Cersei e com o Jaime em Game of Thrones, os Targaryen também tinham essa loucura muito forte ali, muito presente na vida da família. Então era esquisito pro resto do reino, claro, né? Mas pra família não necessariamente tão esquisito assim. Só que é claro que essa
possibilidade foi descartada imediatamente pelo Viserys. E aí a gente tá nesse momento, né, em que vários senhores, várias casas grandes oferecem o filho pra casar com a Rhaenyra, oferecem ao Viserys, né? Até que me vem um rapaz e sugere que a Rhaenyra se case com Leonor Velaryon, que no caso é o filho do Corlys Velaryon, né? O Serpente Marinha, aquele cara que nós já conhecemos e que se juntou com o Daemon. Afinal, a família Velaryon é gigantesca, uma das mais fortes ali de Westeros, se não a mais forte. Tô falando em relação a poder aquisitivo, né? Em relação ao comércio e tal. Até porque essa junção poderia restabelecer o laço entre as duas famílias. Porque eu não sei se vocês se lembram, no segundo episódio, lá no final, o Corlys ficou doido quando o Viserys não escolheu a filha dele pra se casar, e sim a Alicent, que é a filha do Otto. Eles têm uma ligação, né, já que a Rhaenys é esposa do Corlys, e a Rhaenys é uma Targaryen, prima ali do Viserys, mas é claro que deu aquela estremecida boa, né, e as famílias não estão mais tão ligadas assim. Politicamente, faria muito sentido para aquela estrutura que eles estão construindo para juntar de novo essas famílias, até porque, dependendo do que vem aí pela frente, eles vão precisar de muita união. E por isso que eu sempre bato nessa tecla, né, que a parte familiar se junta muito com a política ali, do momento, com o trabalho da galera. Em contrapartida, a Rhaenyra não tá nada satisfeita, né, ninguém tá ali por ela, inclusive ela fala isso de uma forma bem clara pra própria Alicent e pro pai também, naquela briga que eles têm, e ela quer se livrar de todo mundo, por isso que ela mete o pé ali com o cavalo e o Criston Cole vai atrás dela, até porque ele não pode deixar com que ela se fira. Existe até um momento ali tenso, né, envolvendo um javali, o javali ataca o menino, depois vai em direção a ela direto, mas eles conseguem se safar e se livrar da criatura, inclusive eles levam pro acampamento, né, o bicho morto já. E assim, vamos lembrar também que existem vários conflitos de interesse e nesse episódio ficaram bem claros. O rei, por exemplo, entrou em parafusos, ficou na dúvida pensando, caramba, será que foi o certo eu nomear a Rhaenyra como a herdeira do trono? Isso vai contra todas as tradições que existem, as grandes casas não concordaram com isso, só aceitaram, né, porque como eu sou o rei, eu que nomeei, enfim, eles precisam aceitar, mas no geral não concordaram com isso, então isso pode causar um conflito, não sei o que, isso ficou martelando muito na cabeça dele, e faz total sentido, pelo menos para aquele momento. No meio disso tudo, eles ainda estão naquela festa, né, porque era o aniversário de 2 anos do menino, então o pessoal ali do reino acaba encontrando um cervo grande, mas não era o cervo branco, o místico lá e famoso. Inclusive o rei mata com aquela lança que o Lannister deu pra ele, com 2 lançadas ali no peito, perto do peito do cervo. Mas é só um momento que a gente observa o rei extravasando, né? Aquilo ali ele fez justamente pra isso. Você vê que o coração do rei tá meio dividido, né? Em relação a fazer as coisas certas, ele é um rei que tenta ali governar de uma forma diferente, talvez, do que os antecessores, talvez de uma forma mais pacífica, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo ele acaba mostrando a fraqueza dele em vários momentos, tanto nas expressões faciais, né? O ator que interpreta o Viserys, ele consegue mostrar isso muito bem pra gente, como também em algumas decisões que ele toma, ou até mesmo falta de coragem em tomar outras decisões. E é por isso que eu digo que nessa série não tem ninguém perfeito, sabe? Não tem nenhum bonzinho, como o Sam era lá em Game of Thrones, por exemplo. Todo mundo acaba tendo um lado perverso, né? E aí nós vemos o cervo branco aparecendo pra Rhaenyra e pro Cole também, né? A Rhaenyra inclusive proíbe que o Cole mate o bicho e deixe ele fugir. Isso talvez queira dizer que não, o cervo apareceu pra Rhaenyra. Então, de repente, esse lado místico, né, ali do universo de Westeros, de A Casa do Dragão, tá querendo mostrar que a Rhaenyra seria a melhor líder possível. A líder que iria governar Westeros como ninguém depois do seu pai. Isso pode sim ser uma mensagem pra gente, mas vamos aguardar os próximos capítulos. E agora nós temos outros momentos de politicagem envolvendo família também, porque o Otto conversa com a filha dele, né, a Alicent, pra que ela tente ali controlar e manipular algumas decisões do Viserys, porque nós sabemos, né, o Viserys é um cara que ouve a Alicent, independente da idade que ela tem uma certa sabedoria, né, uma certa sagacidade e mostra isso pra gente desde o início, e ele ouve ela de certa forma. Então o pai, né, o Otto, quer que o filho da Alicent, que é o neto dele, o Aegon II, governe o Westeros e seja ali o herdeiro no lugar da Rhaenyra, que já foi nomeada, mas se o rei quisesse desnomear, vamos dizer assim, todo mundo aceitaria, porque ninguém ali naquele momento quer uma mulher como rainha, quer uma mulher governando tudo no caso. A gente percebe até uma certa relutância na Alicent, né, mas ao mesmo tempo ela vai lá e faz tudo que o pai pede. Então essa relutância talvez seja mais pela imaturidade dela, pela idade, né, ainda é bem nova, tudo bem que agora passaram 3 anos, ela ganhou
experiência, a gente percebeu isso também, mas lá desde o início a gente percebe que existe uma certa inocência no olhar dela. A questão é que não deu nem tempo de falar sobre isso, né, sobre o Aegon entrar no lugar da Rhaenyra como herdeiro, porque vem um pedido de ajuda ali, né, de uma carta do Daemon e também do Corlys, pedindo para que o rei envie tropas, outros soldados, para ajudar na luta de Passo Pedra, que é aquele lugar que eles estão convivendo ali, junto com o Engorda Caranguejo e todo o seu pessoal. E aí que as coisas começam a ficar boas, porque vem a batalha, vem os duelos, né, os dragões aparecendo também. Eu não tô falando que a série só fica boa em momentos de embate não, tá? Porque eu gosto muito da politicagem que existe ali, os conflitos internos entre as famílias, entre o poder, né? Isso é muito legal de se assistir, eu particularmente gosto muito desses momentos, mas quando vem as batalhas, são outros momentos muito interessantes também. Inclusive, nós vemos que a galera não tá muito satisfeita ali com o Daemon não, né? Que apesar dele tá lutando o tempo inteiro, tá ali na batalha, o pessoal não tem gostado da liderança dele. O Vaemond Velaryon, inclusive, que é o irmão do Corlys, tá de saco cheio já do cara, e não é pra menos, né, porque o Daemon tem um temperamento bizarro, mas quando ele recebe aquela carta mostrando que o irmão levaria ajuda pra ele, ele fica doido, fica maluco, começa inclusive a espancar o cara que levou a carta pra ele, sem muitos motivos assim, o que faz com que o Daemon vá até o Engorda Caranguejo sozinho, pessoal, levantando ali, né, hasteando a bandeira branca, aquele lance tradicional de paz e tal, mas é claro que era uma emboscada, e esse momento é muito interessante porque a gente vê o poder de luta do Daemon, né? Ele acaba com todo mundo que aparece na frente dele, ele destrói ali algumas dezenas de soldados, talvez, e mesmo ferido, ele continua indo. Então, talvez, esse tipo de carisma, vamos dizer assim, que faz com que o Daemon seja um personagem interessante da gente assistir. Você pode gostar ou não dele, mas com certeza entende que ele é um personagem que chama atenção, né? Um personagem necessário para aquela história que eles querem contar. E aí eu não vou contar tudo o que aconteceu, porque vocês assistiram, né? O exército do Corlys e o Corlys também foram lá para ajudar o Daemon, e aí o resto eu não preciso contar, né, porque vocês assistiram. O exército do Corlys vai lá também e ajuda nessa emboscada, e o Daemon acaba com a raça do Dreha. Ele traz ali, inclusive, uma parte do corpo dele, né, bem bizarro, é bem Game of Thrones isso, as vísceras do cara pra fora. É engraçado porque parece que a carta foi um empurrãozinho do rei, né, vamos dizer assim, para que as coisas acontecessem logo ali e que o Daemon acabasse com tudo. De fato foi isso, né, eles estão lá já há muito tempo, poucas coisas acontecem, mas nesse momento eles conseguiram finalizar o objetivo deles. Pessoal, foram muitas coisas acontecendo nesse episódio, todos os núcleos basicamente ali foram usados, pelo menos dos personagens que já apareceram até agora, os conflitos políticos rolando soltos, as guerras começando, né, dando um pontapé inicial, as batalhas já estão aí pra provar isso, e os interesses pessoais também acabam vindo à tona, e eu tô aguardando muito já o próximo episódio. Eu quero muito saber o que vai acontecer daí pra frente, né, porque em todos os episódios os dragões estão aparecendo, e eles estão conseguindo fazer com que a gente sane a nossa necessidade das coisas que nós acompanhamos em Game of Thrones. Eles estão trazendo tudo aqui de uma forma muito frenética, e eu tô gostando muito, mas eu quero saber também, claro, a opinião de vocês aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre esse terceiro episódio, né, de A Casa do Dragão. Quero saber o que vocês acharam dele, se vocês gostaram também. E é isso, pessoal, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais vídeos como esse. Toda segunda nós estamos lançando review de episódios dessa série, então acompanha a gente por aqui, beleza? Se inscreve. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue lá. É isso aí, valeu!